Este texto foi criado pelo filósofo Chico, especialista em ética e moral. O título já diz muito. Vínculos significativos não se constroem em atalhos. Hoje, vamos analisar como essa ideia se desenrola a partir de um dilema bem real. Olha, a premissa do Chico é poderosa, né? Que conexões de verdade não admitem atalhos. Mas tá, o que isso significa na prática, no dia a dia? Para ilustrar, ele nos joga direto no meio de uma história, sabe? Uma verdadeira encruzilhada pessoal. Então, tudo começa com um momento de crise. É na vida de um amigo dele. E é justamente a partir desse conflito, dessa situação bem limite, que toda a reflexão vai se construir. Imagina o cenário: um amigo, casado há anos, família sólida, tudo aparentemente estável. E aí, de repente, acontece uma ruptura. Ele se envolve com outra mulher. E essa nova relação, claro, coloca toda essa estrutura em xeque e gera aquela dúvida que paralisa. Aí, no meio desse impasse todo, o amigo faz aquela pergunta pesada, né? O que você faria no meu lugar? E veja bem, não é um pedido de julgamento. É mais um apelo, sabe? Um pedido de ajuda para encontrar um norte no meio de toda essa confusão. E a resposta que ele recebe, nossa, não é um sermão, não é um conselho cheio de moralismo, é algo muito, mas muito mais direto. E por isso mesmo, chega a ser chocante. Só isso. Uma única palavra. Forte, direta, completamente inesperada. A reação do amigo, claro, foi de total surpresa. Como assim, separe? E aqui vem o pulo do gato, a lógica por trás dessa resposta tão radical. O Chico argumenta que a própria dúvida já é o diagnóstico. Sabe, o fato da pessoa estar hesitando já revela que a conexão fundamental, aquele tal do vínculo significativo, talvez já estivesse irremediavelmente enfraquecido. Ok, então vamos aprofundar um pouco mais essa ideia central. O que exatamente o Chico quer dizer com vínculos significativos? Pois é, aqui está a anatomia desse vínculo. Segundo o texto, não é uma coisa que simplesmente acontece. É uma construção. Quase um trabalho artesanal, sabe? Que precisa de ingredientes essenciais. O tempo, que vai consolidando, o afeto, que nutre, as escolhas conscientes, que renovam o compromisso e, mais importante, a convivência de verdade, genuína. Definitivamente não é obra do acaso. E o desfecho da história é bem revelador. Passaram-se 4 dias e o amigo ligou de volta. Aquelas 2 palavrinhas, vínculos significativos, ficaram ecoando na cabeça dele. E isso provocou uma baita mudança de foco. Em vez de ficar pensando só na nova relação, o amigo foi levado a reavaliar a antiga, a olhar para a profundidade, para a história que ele já tinha construído. Essa é a diferença fundamental que o texto aponta. De um lado, a gente tem o que ele chama de relações de curiosidade. É o brilho da novidade, sabe? O impulso que nasce do acaso. Do outro lado, os vínculos significativos. É a profundidade de algo que criou raízes, que foi nutrido com tempo ou com afeto, com uma história compartilhada e que serve de base para tudo. E isso nos leva a uma nova maneira de enxergar a própria dúvida. O texto sugere que a gente não a veja como uma fraqueza, mas sim como uma oportunidade, uma chance de olhar para dentro. E aqui tem uma virada de chave bem importante. Olha só. Às vezes, essa vontade de começar de novo não é sobre encontrar outra pessoa. Talvez seja sobre se reconectar com aquilo que a gente já tem e que já tem valor. Essa frase é muito poderosa. A crise, a dúvida, o dilema. Talvez o foco não seja escolher entre a pessoa A ou a pessoa B, mas sim reavaliar quem a gente se tornou e as escolhas que estamos fazendo na vida. Para fechar, o texto nos deixa com algumas perguntas. É quase um convite à autoanálise, que no fundo é o grande objetivo de toda essa reflexão. São perguntas para a gente levar para a vida, né? O que é que realmente sustenta os nossos vínculos mais importantes? Eles são resultado de profundidade ou são só fogo de palha, só novidade? E, puxa, quantas vezes a gente acaba deixando de lado o que tem valor de verdade por aquilo que só brilha por um instante? É uma reflexão que vai muito além da história que a gente acabou de ouvir. No fim das contas, a forma como a gente constrói e cuida dos nossos vínculos não é só sobre sentimento, né? É sobre as escolhas que a gente faz, sobre a pessoa que a gente decide ser. E como diz o Chico, estamos, sim, falando de ética e moral. Então, fica aí a reflexão sobre a diferença entre o que brilha e o que de fato tem valor. Se houver interesse em aprofundar esse debate com o próprio Chico, é só pedir. Ele terá o maior prazer em responder.